Fala galera, beleza? Alucard na área novamente e você está na Matilha Board Game. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Galera, hoje eu tô aqui para trazer um vídeo de regras do For the Quest. Isso mesmo, Dungeon Crawler lançado aí pelas 101 Games aqui no Brasil. Veio através do financiamento coletivo. E já está disponível aí agora na loja para quem quiser adicionar aí a sua coleção, a sua cópia do For the Quest. Galera, esse vídeo aqui vai ser para trazer as regras do For the Quest. Se você curtiu o vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal para que você possa ajudar o canal aqui da Matilha. E antes de ir lá para a mesa para nós conferirmos as regras, quero pedir desculpa aí se sair o barulho de fundo dos meus vizinhos, tá? Meus vizinhos estão fazendo uma festa aqui do lado. Bom, se sair o barulho deles, aproveita para curtir também um pouquinho a festa. E eu, infelizmente, tenho que gravar esse vídeo hoje, é a única data que eu tenho para isso. Então não vai dar para abortar aí por conta da festa dos meus vizinhos. Beleza, galera? Bora lá para a mesa então, para nós conhecermos as regras do For the Quest. Eu vou tentar trazer as regras para vocês da melhor forma possível, tá? Já peço desculpas, porque se você está acompanhando o For the Quest, você sabe que o manual de regras dele aqui veio num tanto aí, faltando algumas regras, né? Muita coisa no jogo aí, você acaba ficando confuso, tendo que deduzir como funciona. Talvez se você é um jogador de board game aí já mais antigo, você não vai ter tanta dificuldade com isto. Porém, galera, mesmo aqueles mais experientes ainda tem uma dúvida ou outra. Muitas dessas dúvidas, tá? Eu acabei aí sanando porque eu faço parte do grupo do Direct lá da 101 Games do For the Quest. Então acabou aí tirando algumas dúvidas a respeito disso. Então o que eu posso dizer a respeito aqui desse vídeo de regras? Pode ser, galera, que tenha alguma informação aqui que seja inconsistente. Por quê? Porque até mesmo por parte da própria editora do jogo, ainda tem uma nuvem meio escura em relação aqui às regras do For the Quest, tá? Então eu vou tentar explicar da melhor forma possível, como eu compreendi aqui no manual, porque algumas coisas têm duplo sentido, algumas dúvidas foram sanadas e outras ainda não. Então eu vou tentar trazer para vocês aqui no padrão Matilha e explicar da melhor forma possível. Bom, vamos lá então, galera. Vamos aqui conhecer um pouquinho, né, do For the Quest e falar um pouquinho desse jogo. O For the Quest ele é um Dungeon Crawler, então ele traz aí a premissa de que você vai explorar uma masmorra, tá? E enquanto você explora essa masmorra, você vai enfrentar inimigos e você também vai tentar explorar as salas em busca de tesouros, de equipamentos melhores, toda aquela mecânica aí que é contida em um Dungeon Crawler. Ele obviamente é um jogo que se passa numa fantasia medieval e você vai ter aí classes icônicas, né? Por exemplo, como um bárbaro, você vai ter classes aí icônicas como um mago e muitas outras aí. Um clérigo, né? Eu separei 3 aqui dessas classes. E na verdade é porque eu estou fazendo também o gameplay desse jogo com essas 3 classes. E eu vou explicar já já, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui no For the Quest. Você vai ter que decidir de que forma você vai jogar o For the Quest. O For the Quest ele veio com 3 modalidades de jogo aí, tá? A primeira delas, que é a modalidade que os produtores dizem que é a oficial, é que o jogo seja jogado aí com um Overlord, né? Ou um Nokron, uma espécie de mestre que vai comandar todos os inimigos aqui da masmorra. Esse papel de Nokron vai ter que ser assumido por um dos jogadores e ele vai ficar aqui no controle de todos os monstros que vão povoar essa masmorra aqui. Se você for jogar aí com um Nokron, você vai ter que jogar pelo menos em 2 pessoas. Onde uma delas vai controlar os 4 heróis, já já vou explicar porque eu estou só com 3, e a outra vai controlar aí os monstros e o Nokron. Essa é a primeira modalidade de jogo. A segunda modalidade que você pode jogar, o For the Quest, é Full Co-op, onde todos os jogadores irão controlar os heróis
E o Nocron vai ser controlado aí por uma inteligência artificial, um conjunto de regras que vai simular o Nocron no jogo. Tá? Dessa forma, independente do número de jogadores que você jogar, você vai ter que distribuir 4 personagens entre esses jogadores. Por exemplo, se você estiver jogando em 2 pessoas, cada um vai ter que controlar 2 personagens, para que você tenha sempre um número de 4 personagens. Se você estiver jogando solo, você também vai ter que controlar sozinho os 4 personagens de uma vez, tá? E aí o Nocron também vai ser simulado por um conjunto de regras aí da sua inteligência artificial. O que eu quero dizer, né? Por que eu tô só com 3 personagens aqui? Porque eu já fiz vários testes solo aqui no jogo. Inclusive eu tô aqui, eu acho que esse aqui já é o 4º cenário, o 3º ou 4º cenário, agora eu não lembro de cabeça, que eu tô jogando. Deixa eu ver aqui, é o 4º cenário que eu tô jogando. E eu não consegui rodar bem eu controlando 4 personagens ao mesmo tempo. Eu achei que fica muita coisa para controlar. E também achei que facilita o jogo demais. Muito fácil você jogar com 4 personagens. Se você já tiver aí alguma experiência com Dungeon Crawler, você vai usar estratégias como mobar os 4 personagens na porta, abrir com o primeiro que tiver a ação do turno e invadir com todo mundo, limpando todos os monstros. E aí toda rodada de Nocron praticamente não vai ter jogo para os inimigos. Você vai ficar só passeando na dungeon, tá? Então esse foi um dos motivos do porquê eu não quis jogar sozinho com 4 personagens. Eu resolvi jogar com 2. Porém, quando eu joguei com 2, né, o jogo ficou um pouco mais difícil depois na 3ª e na 4ª missão. Né? Não houve um balanceamento, o jogo ficou mais difícil. Então agora eu estou com 3. Vou fazer esse teste com 3. Fiz algumas regrinhas aí para poder balancear isso, para eu poder jogar, mas eu vou trazer isso aí num outro vídeo para vocês. Então as regras do jogo você vai ter que escolher 4 personagens e você tem que distribuir esses 4 personagens no número de pessoas que estejam jogando, tá? E aí você escolhe se você quer jogar sozinho, totalmente co-op, ou tendo aí o Nocron, né, que vai ser o mestre do jogo. E aí, obviamente, você vai preparar o seu For The Quest, tá, galera? Eu vou explicar bem no detalhe, porque eu sei que tem muita gente que tem o For The Quest como seu primeiro board game. Então eu peço que para você que já tem experiência em Dungeon Crawler, que você tenha paciência, porque eu vou no passo a passo nesse vídeo, porque ninguém tem a obrigação de nascer sabendo nada, né? E se é o primeiro board game, eu acho que a gente tem aí que ter um pouquinho de paciência com a galera para poder ensinar eles aí como é que se joga aqui o For The Quest. Então, depois de você definido aí se você vai ter ou não um Nocron na partida, né? Fica a critério aí do seu grupo de jogadores. Cada um dos jogadores vai ter que escolher um ou mais heróis para controlar. E aí é onde você vai convocar o seu herói. Tá? Eu vou dar um zoom aqui. Olha lá, aqui você vai convocar o seu herói. Aqui tem um flavorzinho, né, da história do herói. Mas no meio desse flavor aqui, também já está falando para você quais vão ser as armas iniciais do seu herói. Então você tem que ler isso aqui com atenção, porque as armas iniciais do seu herói também estão aqui no meio desse texto. Então preste atenção, porque lá no final vai estar escrito aqui, por exemplo, no Bárbaro. O Bárbaro inicia o jogo com um porrete com um ataque igual à sua força. Quer dizer que o Bárbaro, na sua primeira missão, quando você não tiver equipamento nenhum, vai começar com um porrete com 3 dados aqui, que é igual à força dele, tá? E isso vai se fazer repetir para todos os personagens em jogo. Também preste atenção nas habilidades dos seus personagens. Porque, por exemplo, no caso do Mago, você vai encontrar, né, a informação aqui, ó. Olha lá, magia. Tá falando que o Mago é capaz de conjurar magia. Então você vai pegar o deck de magias, tá? Aonde está escrito magia em cima das cartas, olha lá, magia, tá vendo? E você vai escolher um número de magias para levar para a missão, igual tá mandando aqui, ó, que a princípio o mago começa com 4 magias. Então, além de você ler aqui, que aqui vai falar que o mago começa aqui com um bastão, né, com ataque igual à força dele, e uma funda com ataque igual à destreza dele, ele também vai começar com um número de magias. Então se atente aí, né, a esses detalhes aqui na hora que você estiver aí começando a jogar. Outra coisa importante vai ser você pegar uma dessas fichas aqui que vem com o jogo
E com essas fichas aqui você vai anotar então o nome de quem está jogando, o nome do seu personagem, né? Vai pôr o nome dele, o nível. Você vai copiar os atributos dele aqui para essa planilha. Aqui você vai ter um controle da saúde dele, um controle dos efeitos possíveis no jogo. Aqui você vai escrever a arma que ele está equipado e quantos dados você rola nessa arma. O meu está escrito machado porque eu já estou avançado, né? Mas você vai escrever aqui o nome lá, o porrete, por exemplo, na hora que você está aí começando com o personagem. Aqui você vai escrever o nome da armadura, os nomes das habilidades do seu personagem. O Bárbaro, no caso, ele tem habilidade de carga e fúria. E embaixo é onde você vai controlar quantas vezes por missão você já usou essa habilidade. E aqui embaixo é a evolução. Cada vez que você concluir um cenário, você vai pintar uma dessas bolinhas. Toda vez que você chegar na bolinha de nível, você vai subir de nível, você vai upar. Quando isso acontecer, você vai passar a considerar as habilidades de nível 2 aqui atrás da ficha do seu personagem. Então você adicione esse upgrade aqui na sua fichinha, que agora o seu personagem se tornou mais forte. Embaixo você tem um campo com a mochila, onde você vai escrever os itens, poções e tudo que o seu personagem carrega. E aqui os tesouros, onde você pode escrever a quantidade de ouro, de gemas, entre outras coisas aí que ele vai pegar. Se você já jogou um RPG, você vai se familiarizar com essa ficha aqui. Se você nunca jogou um RPG, talvez vai ser algo novo para você. Por isso eu quis ter o cuidado aí de explicar, né, bem no detalhe. Feito isso, então, escolhido aí o seu personagem, as magias do seu personagem, cada um dos jogadores vai fazer isso, né? Escolhendo o seu personagem, lembrando que vocês vão ter que controlar 4 personagens, então divida entre o número de jogadores esses personagens. Você vai estar pronto aí para começar a jogar a sua partida aí de For The Quest, tá? O que vai acontecer? Se você estiver jogando com o Nocron, um jogador for o mestre, esse jogador vai pegar aqui, ó, o livro de missões e ele vai escolher uma das campanhas. Veio 6 campanhas disponíveis no For The Quest. Ele vai escolher uma dessas campanhas para iniciar o jogo, né? Vou pegar aqui a primeira campanha, que é o Despertar das Sombras, e a mais manjada, tá, pessoal? Para pegar de exemplo, para não dar nenhum tipo de spoiler. E aí o jogador que estiver jogando com o Nocron vai localizar essas peças de mapa aqui. Deixa eu melhorar o zoom. Olha lá, ó. Vai localizar essas peças de mapa informada aqui embaixo. E você vai montar o cenário de acordo com o que está aqui. O jogador que vai ser o Nocron, ele vai montar o cenário igual eu fiz aqui, pessoal. Ó. Ele vai colocar somente a porta inicial e a área inicial onde os jogadores vão começar. O resto do mapa não está revelado. Ele vai revelando conforme os jogadores progridem no jogo, avança. E o Nocron vai ser o jogador aí que vai ter a responsabilidade de ir mostrando para os jogadores o que eles veem, né, conforme eles avançam no jogo. Lembrando que se você estiver jogando solo ou cooperativo, isso aqui vai ter que ser feito de uma forma manual, né? E você aí tentar olhar o mínimo de informação possível que tiver. Mas o meu conselho é que você jogue revelando aos poucos, porque dá uma imersão maior e dá aquela sensação de explorar a dungeon. Por mais que você bata o olho aqui e você veja onde estão algumas coisas, depois que você deixou isso aqui de lado, virado para baixo, você vai jogando, você acaba se esquecendo. Então você acaba meio que explorando um pouco as cegas, não totalmente, mas um pouco as cegas, tá? Montado então aqui o tabuleiro, tenha atenção em várias coisas, vários detalhes que tem aqui, tá? Outra coisa importante que o pessoal tem que passar, onde os meus heróis começam, né? Os heróis vão sempre começar onde está o H aqui, tá? Onde tiver o Hzinho é onde os heróis vão começar a missão. Normalmente vai ser uma peça que vai ter um token de escada. Você também pode ver que aqui tem algumas fichas de interrogação, que são essas fichinhas de exploração. Como que você faz? Você vai olhar na próxima página aqui, quais são as fichas, tá vendo? Aqui tem todas as fichas do lado, quais são as fichas que vão estar disponíveis nessa missão, você vai separar elas e você vai embaralhar elas e pode deixar num montinho, né? Eu costumo deixar numa pilha assim, aonde você, conforme abre uma das salas que possui uma dessas fichas, você sorteia ela e aí você vai ler aqui do outro lado o que ela significa. É só você ir na ficha correspondente e ler aqui o que foi que aconteceu. Muito tranquilo, tá, pessoal? Outro ponto importante aqui é você sempre se atentar aos pontos aqui onde a gente tem, ó,
o ponto A e o ponto B. Quando essas salas forem abertas e forem descobertas, você vem aqui e lê a referência que tem atrás do ponto A e do ponto B para ver o que é que são essas coisas aqui. Tá? Pontinhos aí, opa, derrubei a clériga aqui, ó. Pontinhos aí de atenção, né? Que se você tiver, você vai conseguir fazer com que o seu jogo flua muito bem. Bom, tabuleiro montado, tá? Tabuleiro pronto aí e fichas escolhidas, escolheu se vai jogar com Nocron ou não. Como é que eu faço aí então agora para poder jogar o For the Quest, tá? For the Quest ele é dividido em duas rodadas. A primeira rodada vai ser a rodada dos heróis e a próxima rodada aqui vai ser a rodada do Nocron. Eu vou explicar cada uma dessas rodadas. O jogo ele vai alternando entre essas duas rodadas até que os heróis atinjam o objetivo da missão, né? Toda missão tem um objetivo, ou até que o Nocron ou a inteligência artificial consiga matar pelo menos um dos personagens. Se apenas um morrer, o jogo já se dá por vencido por lado do Nocron. Se eu ganhar a missão, eu avanço para o próximo cenário, né? Se eu perder a missão, eu fico repetindo ela até que eu consiga passar ela, se isso for possível. Tem algumas missões que não dá para repetir. Isso aí, o livro de histórias é que vai dizer, né? Se eu posso ou não fazer isso, tá bom? Na sua ação, tá? De personagem, cada um dos jogadores, eles vão ter duas ações básicas, tá? Ou seja, chegou a minha vez, eu vou ter duas ações. A ordem, os jogadores definem quem vai jogar primeiro, quem vai jogar em segundo e assim sucessivamente. Mas chegou a minha vez, eu vou ter duas ações básicas. Nessas duas ações básicas, eu posso escolher andar, tá? Fazer meu movimento, já eu vou explicar cada uma delas no detalhe. Eu posso escolher fazer um ataque, que também é uma ação básica. Eu posso escolher aí conjurar uma magia, o que também é uma ação básica. Eu posso escolher aí procurar, tá? Que também é uma ação básica. Vamos entrar no detalhe então de cada uma dessas ações básicas. A primeira delas, né, obviamente aí é o andar, né, o seu movimento. Se você olhar na fichinha do seu personagem, você vai ver que o seu personagem tem um valor de passos, né? Esse valor de passos na fichinha do seu personagem, ele representa aí o número de casas, de quadradinhos aqui no tabuleiro que o seu personagem pode andar, né? Vamos imaginar que o Bárbaro ele está aqui no meio do corredor. Então, ele pode andar para qualquer um dos quadrados que esteja adjacente a ele, gastando um dos seus passos. Por exemplo, aqui, ó, 1. E aí ele poderia continuar, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passos, tá? Podendo aí andar o limite dos seus passos. Coisas importantes acerca do movimento. Enquanto eu estou me movimentando, eu posso realizar qualquer ação livre sem perder os meus pontos de movimento. Porém, se eu interromper o meu movimento para realizar uma outra ação básica, por exemplo, atacar um inimigo, eu perco todos os pontos de movimento que ainda me restavam. O Bárbaro, se ele partisse daqui e andasse 1, 2 passos e parasse para atacar esse inimigo, ele perderia todos os outros 5 passos que ele ainda tem. Então, toda vez que você interromper o seu movimento para fazer uma ação básica, automaticamente você vai perder os passos que você ainda tem. Mas se, por exemplo, eu estiver me movendo, no exemplo aqui, andar 1, 2, 3 e escolher fazer uma ação livre, que é abrir uma porta, após abrir essa porta eu posso continuar me movendo, porque a ação livre não interrompe aí o meu movimento. Tá, pessoal? Outra coisa importante aqui, né, acerca do movimento, é que enquanto eu estiver me movimentando, eu não posso passar por outro herói, nem por um inimigo. Ou seja, o Bárbaro não poderia simplesmente chegar aqui 1, 2, 3, pular o quadrado da clériga ou pular o quadrado do Goblin. Mas ele poderia andar na diagonal e passar entre os inimigos aqui. Mas eu não poderia, por exemplo, né, vou pegar este exemplo aqui, andar na diagonal por esta sala aqui, passando pela quina da parede, né? Se eu for andar em diagonal e tiver um elemento aqui que me bloqueia, eu não posso fazer esse movimento na diagonal. Então eu teria que andar aqui, ó, 1, 2, ao invés de gastar apenas 1 andando na diagonal para cá. Tá? Conceito de movimento aí bem simples, tá, pessoal? Na minha opinião,
Você não sofre penalidade por sair da adjacência de um inimigo, igual tem muitos Dungeon Crawlers aí. Você não leva ataque de oportunidade, você não perde pontos de movimento. Você pode ficar dando rolê em volta dos inimigos à vontade, que não vai ter aí consequência nenhuma para você. Então a primeira ação, né, que é a ação básica de andar explicada. Vamos lá para a nossa segunda ação, né, que é a ação de ataque, que é a outra ação básica que você pode fazer. Um herói, ele pode realizar um ataque, vou usar esse quadrado aqui como exemplo, né, que está mais perto da câmera, por aqui, para ficar melhor, agora sim. Um herói, ele pode fazer um ataque se ele estiver usando uma arma corpo a corpo, por exemplo, em todos os quadrados que estejam adjacentes a ele, inclusive na diagonal. Então, o Bárbaro, nessa situação, teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opções de quadrado aqui para estar fazendo o ataque dele. Então, ele poderia atacar o inimigo que esteja aí em qualquer um desses quadrados. Mas vale novamente a regra da quina da parede. Ó. Nessa situação aqui, o Bárbaro não poderia atacar o Goblin porque ele tem uma quina de parede aqui impedindo o ataque dele. Mas, né, se o Bárbaro tiver uma situação aqui plausível, né, de ataque, ou seja, ele consegue realizar um ataque, a primeira coisa que o Bárbaro vai fazer é localizar a arma que ele está usando. Lembra que o Bárbaro começava com um porrete com um número de dados igual a sua força. Então ele vai recolher um número de dados aqui, tá vendo que tem um desenho do dado do lado do 3? Isso significa que aqui você usa dados. Tá vendo que na defesa não tem um desenho do dados? Então isso quer dizer que esse é um valor fixo que você tem de defesa. Tá vendo que a sua saúde não tem o desenho do dados? Quer dizer que é um valor fixo de saúde. Então a simbologia te ajuda a entender um pouquinho aí das regras. Recolha então o número de dados que você tem. Tá? 3. Se eu tivesse, por exemplo, já usando uma arma, como por exemplo um machado, aqui diz que eu somo mais 3 dados. Aonde? Na minha força, tá escrito em cima da carta aqui, ó. Arma de 2 mãos usa força. Então mais 3 dados. Nesse caso, eu tenho 3 da minha força e eu ia usar então aqui mais 3 no machado. Eu ia rolar 6 dados para fazer esse ataque. Mas como no nosso exemplo aqui, a gente vai considerar que o Bárbaro está usando porrete, ele vai rolar 3 dados. E aí ele vai localizar, cada um dos inimigos vem com uma fichinha dessa. Ó. E essa fichinha tem aqui os atributos do inimigo e algumas coisas que eu vou explicar na fase do Nocron. Aqui na fichinha do inimigo eu preciso, quando eu estou atacando, encontrar 2 informações. A primeira dela é a defesa, vocês podem ver que ele tem 2 de defesa. E a segunda é a saúde, onde o Goblin Arqueiro tem 1 de saúde. Bora lá então, como funciona isso? Eu vou rolar meus 3 dados e eu preciso tirar nos dados um valor que iguale ou supere a defesa de quem eu estou atacando. Se o Goblin tem 2 de defesa, qualquer dado que eu tire 2 ou acima passa a defesa do Goblin. Quer dizer que é só um 1 para eu não causar dano no Goblin, tá? Então eu faço uma rolagem de dados aqui, ó, e olha lá. Eu tirei 5, 5 e 1, tá? 2 resultados foram maior do que a defesa do Goblin, e um deles não. Esse aqui não entrou na defesa do Goblin, então não foi dano. Cada resultado que passou a defesa do Goblin é considerado um ponto de dano. Então eu causei 2 pontos de dano no Goblin. O Goblin tinha 1 de saúde, lembra? 2 pontos é o suficiente para tirar toda a saúde dele. Portanto, o Bárbaro consegue matar o Goblin. Olha aí, simples, 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 né, galera? Muito simples. E se nós estivermos falando aí de um ataque à distância, imagine que o mago aqui deseja realizar um ataque à distância contra o Goblin. Lembra que o mago tem uma funda onde ele joga um número de dados igual à destreza dele, ou seja, vai ser 2 dados. Primeira coisa, todo ataque à distância tem um alcance de 5 quadrados. Portanto, o meu alvo tem que estar dentro de 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, é válido. Se eu estivesse a 6 quadrados, não era considerado um ataque válido. Ou seja, eu não poderia atacar esse Goblin aqui com ataque à distância. Eu precisaria ficar dentro do alcance do Goblin para realizar o ataque. Uma vez que eu estou dentro do alcance do Goblin, eu também preciso ter linha de visão para o Goblin. O manual não explica o que é linha de visão. Mas lá no Instagram
foi dito lá pelos desenvolvedores do jogo que a linha de visão, um personagem na frente bloqueia a linha de visão, então eu não conseguiria fazer um ataque à distância nessa situação, porque o Bárbaro impede que eu ataque aqui o Goblin. E como eu descubro a minha linha de visão? Eu traço uma linha imaginária do centro do quadrado da onde está o meu personagem até o centro do quadrado do inimigo que eu quero atacar. Se essa linha imaginária não tocar em nenhum elemento bloqueador, ou seja, outro personagem ou paredes, é um ataque válido. Caso contrário, é um ataque inválido. Então, como essa linha toca no Bárbaro, é impossível que eu faça um ataque nessa situação. Eu poderia procurar me posicionar à frente do Bárbaro. E aí sim eu poderia realizar esse ataque à distância. Mas note que se eu tentasse vir aqui da diagonal, eu precisaria então agora traçar uma linha imaginária do centro do quadrado até o centro do quadrado inimigo. E essa linha tocaria aqui na quina dessa parede, o que também torna o ataque aí um impeditivo para o meu ataque. Ficaria bloqueado, eu não poderia realizar o ataque dessa forma. Então a linha de visão funciona dessa forma. Quando você ataca à distância, a única diferença para o ataque corpo a corpo, né, é que você tem esse limite de 5 quadrados de distância e você tem que ter uma linha de visão desimpedida. A rolagem de dado é igual e a defesa também do inimigo você faz tudo como aqui no ataque corpo a corpo. Mas tem um impeditivo aí da linha de visão, tá? E além do ataque, você também tem a opção aí de conjurar uma magia, né? Lembra que o mago, por exemplo, tem uma magia, e aqui, ó, o mago, vamos pegar a magia relâmpago como exemplo, que diz assim: concede 4 dados extras em um ataque mágico. Beleza, o que é um ataque mágico, né? Um ataque mágico é um ataque que é feito com intelecto, né? Então, o atributo-chave que você vai usar para um ataque mágico é o intelecto. E esse ataque também, como um ataque à distância, precisa estar a 5 quadrados, até 5 quadrados de distância, e tem as mesmas regras de bloqueio de linha de visão. Então aplica tudo que eu expliquei no ataque à distância. A diferença é que você vai reunir a quantidade de dados que você tem em intelecto, mais o que a magia instruir. Nesse caso aqui, ó, mais 4 dados. Então, o mago, por exemplo, rolaria 7 dados em um relâmpago. E depois de feito esse ataque, comparado à defesa do inimigo, igualzinho no ataque corpo a corpo, você vai ter que, então, exaurir a magia utilizada, né? Você pode usar essa magia uma vez, então você pode virar ela para baixo aqui, para indicar que você já utilizou ela. O mago tem um poder que ele pode recuperar algumas magias usadas, né? Então você poderia fazer isso para poder usar essa magia mais de uma vez durante aqui uma missão. Mas por via de regra, enquanto você não recuperar essa magia, ela não pode mais ser usada durante esse ataque. Outro ponto importante a respeito da magia, né, é que algumas magias vão possuir um descritivo. Deixa eu dar um zoom aqui. Algumas magias vão possuir um descritivo aqui, tá? Alvos em uma área, tá? Alvos em uma área são tanto jogadores como monstros que estiverem dentro de uma área. O que é uma área? Primeiro, conceito. Lembra que a magia só pode ser lançada a até 5 quadrados de distância de você. Dentro desses 5 quadrados de distância, você pode escolher qualquer quadrado para ser o ponto inicial da sua área. Tá? Imagina que aqui, ó, nós tenhamos essa seguinte situação. O mago está aqui e o mago vai escolher lançar uma magia na área onde está este Goblin aqui, ó. Ele está 1, 2, 3, 4 de distância, portanto vai ser válido esse ataque para ele. E aí ele vai escolher esta área como a área de efeito da bola de fogo. Uma área, ela é um espaço de 2 por 2 quadrados, ou seja, 4 quadrados. Ele poderia acertar essa bola de fogo nos 4 personagens que estão aqui. 3 seriam inimigos e 1 seria o bárbaro, que levaria aí também o dano da bola de fogo. Se você der uma olhadinha aqui no manual, ó, você vai ter essa área explicada certinho aqui, ó, o mago lançando a magia e acertando uma área de 2 por 2, né, acertando os 4 quadrados. Então, toda vez que você encontrar a palavra alcance, são 5 quadrados em linha reta de distância de você, e você tem que ter linha de visão, não pode ter nada bloqueando. Toda vez que você encontrar a palavra área,
é uma área de 2 por 2, tá? Ou seja, um quadrado de 4 quadradinhos aí, que tem que estar dentro do alcance, ou seja, dentro de 5 quadradinhos. Beleza, galera? Espero que eu tenha conseguido ter sido claro aí nessa questão, que era outro ponto também de bastante dúvida aí do pessoal, pelo que eu acompanhei lá nos grupos. Bom, além de andar e além de atacar, seja corpo a corpo, à distância ou com magia, um personagem também tem a opção aí de fazer uma ação básica de procurar. O que é uma ação básica de procurar? Uma ação básica de procurar é quando você está em uma sala, tá, pessoal? E dentro dessa sala você pode aí fazer procuras. Por exemplo, vamos imaginar que os nossos heróis estão aqui, ó, dentro dessa sala aqui, tá? Dentro dessa sala aqui, cada um dos heróis podem procurar uma vez. Isso quer dizer que se o mago já procurou nessa sala, ele não pode procurar aqui novamente. Se o bárbaro já procurou nessa sala, ele não pode procurar aqui novamente. O mesmo vale para clérigo. Mas quando eles avançarem para uma outra sala, por exemplo, essa aqui do lado, eles vão poder, cada um, novamente realizar uma ação de procura aqui nesta outra sala. Tá? Às vezes pode ficar um pouco confuso você saber quem já procurou onde. Então você pode tentar usar alguns tokens, algumas pastilhas coloridas aí para demarcar onde cada herói já procurou, para você não se confundir. Principalmente se você estiver jogando solo ou controlando 4 heróis, tá? Aí tá um dos motivos que eu disse que é difícil você ter esse controle aí, você lembrar quem já procurou onde e em qual sala. Bom, a ação de procura, tá? Você vai vir nesse deck aqui, ó. Esse deck que tem esse fundo aqui, você vai comprar uma carta desse deck e você vai resolver o efeito. Às vezes pode ser algo bom, por exemplo, uma poção, como pode ser ouro, e também algumas vezes pode ser uma armadilha que o Nokron preparou ali, né? Deixa eu dar um foco aqui, porque a arte da carta é bem bacana. Pode ser uma armadilha que o Nokron preparou, e aí os heróis vão ter que fazer um teste. Olha lá. Teste força, tá escrito aqui, ó. Deixa eu dar um zoom, ó. Teste força contra dificuldade 5. Alucard, o que é isso? O que é testar força contra dificuldade 5? Caso eu compre uma armadilha. Eu vou vir aqui na ficha do meu personagem, vamos imaginar que foi o Bárbaro. Vou olhar quanto ele tem de força. 3 dados. Vou pegar 3 dados, vou rolar esses 3 dados. E na minha rolagem eu preciso ter pelo menos um valor que foi 5 ou acima de 5. Eu tirei um 6, quer dizer que o Bárbaro passou no teste daquela armadilha e não vai sofrer os efeitos negativos dela. Se eu tivesse falhado, por exemplo, tivesse tirado esse resultado, eu iria sofrer os efeitos descritos na carta. Muito simples também a realização de um teste. Então, toda vez que você procurar uma sala, você pode comprar, tá, uma carta deste deck aqui, ou, né, você pode, se a sala tiver, por exemplo, uma mobília 3D, e você estiver adjacente, né, a esta mobília, você pode escolher fazer uma procura na mobília ao invés da sala. Conta como o seu limite de procura na sala, ou seja, se você procurar na mobília, você não vai poder procurar na sala. E também esgota a possibilidade de procurar mais vezes na mobília. Quer dizer que outro herói não poderia procurar na mobília novamente, porque o Bárbaro já pegou tudo que tinha na mobília. E como funciona a procura na mobília? Não está no manual, tá? Você vai ter que vir aqui, ó, no escudo do Nokron, que veio com o jogo. E você vai olhar na parte esquerda aqui do escudo, tem uma tabela para cada uma das mobílias. Você vai rolar um dado de 6 faces e vai olhar o número correspondente que você tirou na onde você procurou. Por exemplo, se eu procurar aqui no armário, eu rolo o dado e vejo o que eu achei ali no armário, tá, pessoal? Então, se você quiser achar a tabela da mobília, não está no manual, tá aqui no escudo do Nokron. É aqui que você vai achar essa informação. Caso você, pessoal, abra uma sala que tenha esse token aqui, você pode virar esse token para cima, ver qual é o símbolo dele, procurar lá no livreto de missões, né, o símbolo correspondente dele, tá? E ler o efeito. Ler o efeito e ver o que aconteceu. Às vezes pode ser uma armadilha, às vezes pode ser um baú que quando você procurar nessa sala, você vai poder comprar coisas do deck. Tá? Ação básica de procura. Finalizando aí então o que, pessoal?
as 3 ações básicas que cada um dos personagens pode realizar. Andar, atacar. Dentro de atacar nós temos ataque corpo a corpo, ataque à distância e conjurar uma magia, e a ação de procurar. Beleza, pessoal? Espero não ter esquecido de nada e não ter deixado faltar aí nenhuma informação a respeito das ações básicas. Ainda, pessoal, falando da rodada dos jogadores, além das suas ações básicas, você tem um número ilimitado de ações livres que você pode fazer. Lembrando, como eu disse no começo, que as suas ações livres não interrompem seu movimento. As suas ações livres podem ser desarmar uma armadilha, né? Como eu acabei de explicar, a gente vai poder encontrar aí cartas que são cartas de armadilha e você fazer um teste para desarmar ou levar o dano dessa armadilha aqui é uma ação livre, portanto você não gasta ação ao fazer isso, tá? Outra ação aí que você pode fazer, que é uma ação livre, é a interação com um outro personagem, tá? Você interagir, conversar com um outro personagem é uma ação livre e você aí não vai interromper o seu movimento e pode fazer quantas vezes você quiser. Outra ação que você pode fazer, a ação livre, é a ação de abrir uma porta, tá, pessoal? Mas abrir uma porta, ela desencadeia umas outras coisas que eu vou explicar essas outras coisas aqui junto com a ação de abrir porta, para as informações ficarem compactas no vídeo, tá? Você estando adjacente a uma porta, como é o caso do Bárbaro aqui, né? O Bárbaro está adjacente, quase derrubando a porta aqui. Deixa eu virar ele do outro lado, para ele não derrubar essa porta. Você estando adjacente a uma porta, você pode gastar uma ação livre para abrir esta porta. Você vai substituir o token 3D de porta fechada por um token aqui de porta aberta, tá? Sinalizando que agora esta porta está aberta. Primeiro passo, abriu a porta, você vai pegar um dado de 6 faces e você vai rolar esse dado de 6 faces para saber se você vai ser alvo de um feitiço do Nokron. Se o Nokron estiver em jogo, é o Nokron que rola esse dado e ele tirando o número 1 ou o número 2, ele vai poder escolher um feitiço. Ele tem um deck de feitiços aqui. Ele vai poder escolher um feitiço e jogar em cima do herói ativo, ou seja, do herói que abriu a porta, tá? Se você estiver jogando sem Nokron, solo full co-op, você rola o dado. Se você tirar o número 1 ou o número 2, você vai comprar o primeiro feitiço aqui do deck de forma aleatória, tá? Vai revelar e vai aplicar o efeito dele, se possível no herói que abriu a porta ou na sala em qual a porta foi aberta. Por exemplo, aqui, ó, esse feitiço é o Fortalecer a Horda. Ó, todos os monstros aleatórios sorteados nessa sala vão receber mais um dado de ataque por uma rodada. Esse efeito vai se aplicar a essa sala que foi aberta. Todos os monstros que vão ser sorteados aqui vão ter um dado a mais na hora de atacar aqui durante a fase do Nokron, tá, pessoal? Depois que você sorteou o feitiço do Nokron, você vai olhar aqui na sua missão e você vai colocar todas as coisas que tem na sala que foi aberta, somente na sala que foi aberta. Se tem token aqui, se tem uma mobília aqui, você vai colocar tudo que tem dentro da sala, tá? Se estiver jogando com o Nokron, é o Nokron quem vai fazer isso. Ele que vai olhar esse livrinho aqui, ele que vai posicionar as coisas ali. Depois de ter colocado tudo o que tem dentro da sala, você vai sortear os monstros que vão estar dentro dessa sala. Os monstros que vão estar dentro dessa sala, eles são sorteados numa tabela que vem junto com cada missão. Ó, tá vendo? A missão 1 rápido, ela tem a tabelinha aqui dos monstros encontrados por sala. Tá vendo que tem um número de 1 a 6? Jogue um dado e aplique, ó, o resultado 5 ao resultado 5 da tabela. 2 esqueletos. Portanto, eu vou localizar 2 esqueletos e vou posicionar o mais distante possível da porta aonde a porta foi aberta. Então, ó, o mais longe possível vai ser lá no canto da sala que eu vou colocar os esqueletos. Lembre-se de localizar as fichinhas dos monstros que vão entrando para você ter as estatísticas deles, tá bom? Sorteado
os monstros, colocado todos os elementos aqui, feito o sorteio do feitiço do Nokron, você agora está pronto para continuar o seu turno com o seu herói. Se você ainda tiver movimentos, o seu herói vai poder se movimentar e ainda fazer um ataque nos monstros aí, se possível, se ele tiver ação. Tá? Depois disso, os outros heróis também vão poder continuar jogando se eles ainda não tiverem feito isso. Mas abrir uma sala envolve todos esses passos aqui, tá, pessoal? Primeiro, revele, sorteie o feitiço do Nokron. Segundo, você vai revelar o conteúdo daquele local, tá? E, por último, você faz aí o sorteio dos monstros. É isso mesmo, tô olhando aqui na ordem no manual, tá um pouco desconexo, mas é isso. Primeiro, o feitiço do Nokron. Depois, você vai revelar o conteúdo apenas daquele local e depois sortear os monstros jogando ali na tabela. E caso tiver aí um evento desse e tal, né, que nem eu falei, ó, imagina que eu abro essa porta e esse evento, é a hora de sortear qual ficha, né, que vai estar aqui. Eu vou pegar daquele bolinho que eu separei no começo da missão, lembra? Que eu falei para você separar todas as fichas que vai no começo da missão, pega uma aleatória, põe ali, revela ela e você vai saber o que é que tinha ali dentro daquela sala, tá, pessoal? Então essa aí é a ação livre de abrir uma porta. Note que abrir uma porta desencadeia outras coisas aí no jogo, tá? Faz com que o jogo progrida, a dungeon, a masmorra seja revelada. Outra ação livre que você pode fazer é, estando adjacente a outro herói, você pode trocar equipamentos com esse herói. Pode passar uma espada, pegar uma lança, ou só dar alguma coisa sem receber nada em troca. Também é uma ação livre. Uma ação livre também é ativar uma das habilidades dos seus personagens. Por exemplo, o Bárbaro poderia ativar a carga e a sua fúria. Lembrando que, como é ação livre, ele pode fazer quantas ele quiser. Mas os bônus de uma mesma habilidade não se somam. Por exemplo, não adianta nada o Bárbaro ativar 2 cargas na mesma rodada, porque ele não vai receber o bônus da carga 2 vezes. Mas ele poderia ativar a carga e a fúria na mesma rodada, pois o bônus de cada uma é independente e ele recebe os 2 bônus na mesma rodada. Tá, pessoal? Essas são todas as ações livres que os jogadores podem fazer durante o seu turno. Isso encerra a vez dos jogadores, tá? Isso é tudo que você pode fazer durante o seu turno quando estiver jogando For the Quest. Quando todos os jogadores já tiverem feito isso, cada um na sua vez, então vai iniciar a rodada do Nokron, que é onde nós vamos entrar aqui agora, explicando a regra da rodada do Nokron. Os inimigos também jogam, ou o jogador que tiver aí sobre o controle do Nokron. Vamos falar então passo a passo, né? O que você vai resolver em cada uma das etapas aqui do Nokron. Bom, pessoal, vamos começar aqui primeiro pelo que? A primeira coisa que você vai fazer no turno do Nokron é resolver aqui a ativação de portal de monstro errante, tá? Ativação de portal de monstro errante é esse cara aqui, esse token roxinho, olha lá. Deixa eu dar um foco aqui melhor. Esse token roxo aqui é o portal de monstro errante. Lembrando que você vai fazer só essa rolagem caso algum aventureiro já tenha entrado na vista desse portal de monstro errante, tá? E aí você, então, esse portal vai estar em ativação no jogo. Se até então, se o aventureiro não tiver entrado na vista desse portal, você não vai ter revelado ele ainda, então não vai fazer essa rolagem. O que é muito importante, né? Sempre quando você se movimentar com um personagem, verifique aquilo que ele está enxergando, usando aquela regra da linha de visão que eu já expliquei no ataque à distância, né? Trace aí do centro do quadrado onde está o herói até o final aqui, e aí você vai conseguir ver tudo aquilo que ele está enxergando e vai posicionar as portas aqui e tudo aquilo que ele está vendo. Bom, dito isso, primeira coisa é o portal de monstro errante. O que você vai fazer? O jogador que controla o Nokron, no caso se você está jogando com Overlord, ou os próprios jogadores, em caso de co-op ou solo, vão rolar um dado de 6 faces. Caso você tire o número 1 ou o número 2,
você vai ter que fazer aparecer um monstro errante aqui no portal do Nocron. Esse monstro errante, ele também é determinado pela missão que você estiver jogando, né? Aqui, ó, vai estar escrito, ó, monstro errante, e vai estar falando exatamente isso que eu disse, ó. Adicione um, caso o resultado seja 1 ou 2, você adicionar um monstro errante ali no campo, e esse monstro errante irá perseguir os heróis até que os encontre. Então, tirei aqui 1 ou 2, vou pegar um monstro errante e vou colocar aqui em cima do portal do Nocron. Bom, feito isso, então, todos os outros monstros, inclusive o monstro errante que acabou de entrar, ou os monstros errantes que acabaram de entrar, eles vão se mover e atacar os jogadores, tá, pessoal? Bom, se você estiver jogando com um jogador controlando o Overlord, vai ser esse jogador que vai determinar aí quem esses inimigos vão perseguir e atacar. Ele que vai controlar esses monstros, tá? Mas antes de ativar cada um dos monstros, ele vai pegar aqui a cartinha do monstro. Tá vendo que tá escrito ações na cartinha do monstro? E tem aqui, ó, número 1, número de 2 a 5 e número 6. Ele vai rolar um dado, tá? E depois de rolar esse dado, ele vai consultar o número com o número na ação aqui da carta, ó. Ele tirou aqui, ó, de 2 a 5, então o esqueleto vai fazer um ataque. Essa rolagem vai determinar qual vai ser a ação que o monstro vai fazer. Aqui, por exemplo, ó, se tivesse tirado 1 no dado, ao invés de atacar, o monstro ia agarrar um alvo usando força contra dificuldade 3. Se tivesse saído 6, o monstro ia fazer um ataque forte, ou seja, usando mais um dado no ataque. Então o jogador que está controlando o Nocron vai poder usar um número de passos aqui, ó, 5, para chegar até um jogador para tentar atacar ele. Se não tiver o Nocron, você estiver jogando no modo solo ou co-op, é você quem vai ter que controlar a ação dos monstros. E como você vai fazer isso? Bom, a única informação que o manual nos dá é que você vai fazer isso da melhor forma possível. Se você joga board game já há bastante tempo, você sabe que existem vários fatores que influenciam diretamente na forma como os inimigos vão agir. Bom, o que eu posso dizer aqui como regra aqui na matilha, a gente procura agir sempre da melhor forma possível para os inimigos. Ou seja, se tiver um jogador que está morrendo, ele vai atrás daquele jogador se ele puder fazer isso. Se ele não puder, ele vai atacar aquele que ele puder atacar. Então, infelizmente, eu não vou ter como explicar muito essa regra, porque não tem muita explicação sobre isso, né? Então, se você tem experiência com board game, aplique aquelas regras dos monstros no board game. Se você não tem, eu aconselho você a usar o seguinte critério. Esse que nós usamos. Se tiver algum personagem com menos vida, priorize esses personagens. Os monstros vão tentar matar ele. Se esse personagem não tiver ao alcance, então o monstro ataca algum personagem que esteja ao alcance, tá bom? Mas basicamente os monstros vão andar. Por exemplo, o esqueleto tem 5 passos, então ele poderia andar 1, 2, 3, 4, 5, olha lá. Ficou adjacente à clériga aqui. Então ele ainda poderia fazer um ataque na clériga, porque ele tem uma ação de andar e uma ação de atacar. Você vai novamente consultar a fichinha do esqueleto e vai olhar em ataque, olha lá, ele rola 2 dados, né? Então você vai reunir 2 dados e você vai fazer uma rolagem de ataque, tentando agora vencer a defesa da clériga. A clériga aqui, ó, tem defesa 3. Então você vai usar o mesmo procedimento que eu ensinei lá no começo para atacar. Qualquer dado que chegar a 3 ou mais vai causar 1 ponto de dano. Se o esqueleto ataca com 2 dados, quer dizer que ele vai conseguir causar no máximo 2 pontos de dano se ele obtiver aí, né, sucesso nos 2 resultados que ele fazer. Lembre-se que sempre antes você precisa rolar para ver qual ação o monstro vai de fato fazer. E outra coisa é que os monstros têm habilidade. Alguma delas pode ser que você use no ataque, na ativação, e outras não. Então consulte sempre as habilidades aí dos monstros. Então os monstros vão todos 1, 2, 3, 4, 5, olha lá. Não chegou, né? Não é possível ela fazer ataque em ninguém. Então o esqueleto não atacaria, agora falta o orc. O orc também tem 5 passos.
1, 2, 3, 4, 5. Porém, o Orc tem uma habilidade especial interessante, ó. A habilidade do Orc diz o seguinte, olha lá. Pode ser movimentar 2 vezes para alcançar um herói. Ele não ataca ao fazer isto. Olha lá. Então ele poderia andar mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5. Ele andaria 2 vezes, mas mesmo que ele chegasse em condição de atacar um herói, ele não faria isso. Porque é isso aí que diz na carta de regra dele. Depois que todos os inimigos tiverem andado e atacado, o turno do Nokron aí vai terminar, né? Não necessariamente atacado, né? Todos os inimigos tiverem agido, porque nem todos podem conseguir realizar aí um ataque. O turno do Nokron terminando, vai voltar aí para o turno dos jogadores e você vai repetir esse ciclo até que ou os jogadores sejam derrotados ou o Nokron aí seja derrotado. Tá, galera? Bom, o turno do Nokron é esse. Algumas considerações aí que você pode incluir no seu jogo. Se você estiver achando o seu jogo fácil demais, você pode tentar incluir os monstros Elite. Ó. Todo monstro vem com uma versão Elite e ele é um pouco mais forte do que os monstros normais. Então talvez você pode aí, se estiver achando o jogo fácil demais, inclua as cópias Elites dos monstros no seu gameplay. Substituindo um monstro, tá? O que é isso? Suponhamos que já tenha todos os orcs aqui no tabuleiro, ó. Vou colocar aqui todos os orcs disponíveis, né? Todas as miniaturas de orcs disponíveis estejam no tabuleiro. E, por exemplo, você precisar fazer um respawn do monstro errante e o monstro errante da missão é um orc. Você não vai ter mais miniatura de orc disponível para colocar ali. Então o jogo nos aconselha a substituir esse monstro por qualquer outro monstro que esteja presente na missão, né? Então você vem aqui, olha a tabelinha da missão, todos os monstros que estão presentes na missão, escolhe um e substitui ele, por exemplo, por um Goblin, que é um monstro que está na missão. O mesmo vale quando você abrir uma sala ou em qualquer momento que você precisar fazer aparecer um monstro e não tiver monstros disponíveis aí na reserva, tá? Os personagens. Os personagens, quando eles atingem seu limite de saúde, né, levam uma quantidade de dano que maior ou igual à sua saúde, eles morrem, né? E isso automaticamente faz com que você perca o jogo. Porém, alguns personagens, como a clériga, por exemplo, tem magias aqui como magia reviver, que permite que você ressuscite um personagem que morreu. Então, caso um personagem morra e essa magia esteja disponível, o jogo ainda não encerra. Você pode ressuscitar ele e continuar jogando. Existem algumas outras relíquias aí e algumas outras habilidades que também podem permitir isso. Então, fique atento, porque dentro dessas circunstâncias, o jogo não é perdido. O jogo também vai trazer algumas habilidades, como por exemplo, a resistência a dano do Bárbaro. Quando o Bárbaro liga a Fúria, ele ganha resistência a dano 1. O que isso quer dizer? Suponhamos que o Bárbaro esteja levando um ataque ali do Orc, e o Orc ele faz um ataque com 3 dados. A defesa do Bárbaro é 3. E vamos aqui imaginar que o Orc deu um belo de um ataque bem sucedido e acertou o Bárbaro nos 3 dados. Ou seja, os 3 dados foram maior do que a defesa do Bárbaro. Portanto, o Bárbaro tem 1 de resistência a dano. Isso quer dizer que ele vai anular um desses danos, tomando apenas 2 de dano. Caso um personagem tenha resistência a dano 2 ou 3, isso quer dizer que ele ignoraria mais dano aqui que ele poderia estar recebendo. Outra regra que não tem no manual, mas já foi falada lá no grupo, né? E eu acho que é uma regra importante. E se eu tiver mais de 6 de defesa, eu sou imune a dano para sempre? Eu fico imortal? Bom, todo dado que seja 6 vai ser considerado um acerto em você. E cada ponto que você tiver acima de 6 é 1 de resistência a dano que você tenha. Então vamos imaginar o cenário do Bárbaro com 8 de defesa, por exemplo. 8, nós temos 2 pontos acima de 6. Quer dizer que o Bárbaro ele vai levar dano toda vez
que alguém tirar 6 contra ele, mas ele vai reduzir os primeiros 2 danos que ele for sofrer, o que vai ficar muito forte, né? Então você considera todo número excedente a 6 de defesa como redução de dano. Vai ter alguns inimigos aí que vão ter a característica de imunidade. Por exemplo, aqui, ó, o esqueleto é imune a magias de efeito. O que é isso? Algumas magias aqui, como por exemplo a névoa de sono do mago, ó. Deixa eu focar para vocês verem. Todos os alvos em uma área perdem a próxima rodada. Essa magia não faz efeito no esqueleto. O esqueleto não dorme, né? Ele não vai ser afetado aí pela magia de sono, porque ele é imune, tá, pessoal? Ele é imune. Bom, toda vez que você receber uma cura, por exemplo, aqui, ó, a habilidade de cura sagrada da clériga, você vai curar uma quantidade de pontos de vida normalmente indicada, aqui são 4 pontos, mas você nunca vai ultrapassar o seu limite total. O que isso quer dizer? O bárbaro tem 8 de saúde. Imagine que ele levou 3 de dano, então ele está com 5 de vida. Se ele receber 4 pontos de cura da clériga, ele vai voltar aos 8 de saúde, não para 9, porque ele não pode ter mais saúde do que ele possui naturalmente, tá? Então você nunca vai poder ultrapassar aí seu limite de saúde através de uma cura. Outra coisa importante, né, é toda vez que os jogadores se depararem com esse símbolo aqui no mapa, o símbolo de Nokron, você vai precisar fazer o mesmo processo de quando você abre uma porta em relação ao feitiço do Nokron. Você vai rolar um dado, se você tirar 1 ou 2, você vai sacar um feitiço de Nokron, ou se estiver jogando de Overlord, o Nokron vai ter direito de jogar um feitiço naquele jogador que encontrou o símbolo de Nokron. Aqui, por exemplo, ó, nós vamos ter vários exemplos desses símbolos no mapa, onde os jogadores, teoricamente, não é para saber que eles estão lá, mas quando eles entrarem ao alcance desse símbolo, você rola um dado para aquele jogador que entrou. No caso de 1 ou 2, compre um feitiço de Nokron e aplique aquele jogador. Depois disso, aquele efeito não ativa mais, né? Aquele símbolo de Nokron não ativa novamente. É só a primeira vez que um jogador entrar no alcance daquele símbolo. Marcadores de veneno e de maldição, né? São efeitos aqui que você pode sofrer na sua ficha de personagem. Caso você seja envenenado, você vai receber uma penalidade aí de menos um dado em todos os seus dados, aí, em todos os seus atributos, todos os testes, tudo que você for fazer, você vai ter um dado a menos. Caso você receba maldição, o efeito é o mesmo. A diferença é que se você tiver os dois, o efeito é cumulativo, ou seja, você vai perder 2 dados. Mas você não pode receber 2 marcadores de veneno ou 2 marcadores de maldição, por exemplo. Mas você pode receber um de cada, totalizando aí a perda de 2 dados para os seus testes, tá, galera? Bom, pessoal, última regra entre missões. Toda vez que os personagens terminam uma missão, eles são teletransportados aí para a cidadela, tá? E lá na cidadela eles vão ter uma série de ações aí que eles vão poder fazer, que estão descritas aqui no manual. O limite de ações que eles podem fazer na cidadela é o quanto de o quanto de ouro eles puderem pagar para fazer isso aqui. Então, você vai ter vários efeitos aqui na cidadela, e eu vou tentar explicar todos eles. O primeiro dele é a Torre de Benor, tá? Na Torre de Benor, os heróis vão poder fazer 2 ações. A primeira delas é um descanso simples, que você não vai precisar pagar nenhum tipo de ouro, mas através desse descanso você vai recuperar 2 pontos de saúde, 2 pontos de vida, e você também vai poder recuperar todos os usos das suas habilidades, né? Todas as habilidades que você usou aqui durante a missão serão recuperados. A outra ação que você pode fazer aqui na Torre de Benor é você comprar proteções de Benor, tá? E aí, para isso, você vem aqui na página 22 do manual, tá? E aqui vai ter uma tabela com os pergaminhos de Benor, né? As proteções de Benor. E você vai poder aqui escolher qual delas você quer comprar e o custo dela. Lembrando que tem um limite descrito aqui, né? De 5 pergaminhos de proteção para o grupo todo. Ou seja, o grupo como um todo só vai poder ter até no máximo 5 pergaminhos de proteção
do Benor. Outro ponto aqui, né, que você vai poder fazer é a estalagem. Lá você vai poder descansar de uma forma mais adequada. Na estalagem você vai ter todo um conforto disponível. E aqui você vai poder recuperar toda a sua saúde, não apenas 2 pontos. Pode recuperar o uso de todas as suas habilidades. E também você vai poder remover marcadores negativos de veneno e maldição. Porém, a estalagem tem um custo aqui de 20 moedas de ouro por herói para que você possa usar esta ação aqui da cidadela. No alquimista e no mercador, tá, pessoal? No mercador, você vai encontrar aqui todos os equipamentos que estão aqui, ó, disponíveis no deck de equipamento. Isso mesmo. Você vai poder folhear esse deck de equipamento, abrir todo ele e comprar aqui as armas pagando o preço delas, né? Aqui numa arma você tem primeiro aqui em cima o nome da arma, aqui se ela é de uma mão ou 2 mãos, qual atributo você pode usar para atacar com ela. Depois você vai ter a quantidade de dados que ela soma aos atributos em questão que estão aqui em cima, o preço dela em ouro no mercado para você comprar e o alcance aqui que você precisa estar para realizar um ataque válido com essa arma. Então no mercado você vai poder escolher comprar um desses itens de acordo com a quantidade de dinheiro que você tenha, ou você vai poder vender um desses itens pela metade do valor deles. Por exemplo, essa arma custa 60 peças de ouro, você poderia vender ela por 30 peças de ouro aqui para o mercador. E o mercador também vai comprar relíquias, né? Relíquias é aquele deck mais poderoso, aonde você vai poder aqui, ó, pegar equipamentos e itens mágicos, né? Que são itens bem bacanas. Caso esse item não te interesse, você também vai poder vender ele aqui no mercado por 200 peças de ouro. Mas cuidado, porque você não vai poder comprá-lo de volta. O alquimista, ao invés de equipamentos, você vai poder comprar o quê? Poções. Aqui você vai também poder pegar este deck de equipamento e encontrar as poções e comprar ela pelo preço de custo delas aqui. Mas um herói pode comprar apenas 2 poções por missão. Então tenha cuidado aí com as escolhas que você vai fazer, tá? Outra ação que você pode fazer aqui é a ação no templo. No templo você pode usar aqui a oração para expurgar as sombras que te amaldiçoam. Através de 10 moedas de ouro você pode retirar as condições de veneno e de maldição. E o último deles é o ferreiro. Aproveitando para falar do ferreiro, né, que eu acho que é algo que vai ser bem raro de você usar, o ferreiro ele pode reparar a sua arma. Por que que eu vou reparar a minha arma, Lucarte? Quando você fizer um ataque aqui no jogo e todos os dados do seu ataque caírem em 1, você vai ter que fazer uma marquinha aqui na ficha no dano da sua arma, nessas 2 bolinhas. Se a sua arma receber 2 marquinhas, você perde a arma para sempre. Enquanto ela tiver com 1 marquinha, você pode vir aqui no ferreiro reparar ela, pagando aí 50% do custo da arma para fazer esse reparo na arma. Cara, qual é a chance de você tirar 2 vezes 1 em todos os seus dados de ataque? Imagine o bárbaro atacando com um machado que dá mais 3 de força, 6 dados, você tirar 1 em todos esses dados. Considere-se uma mão de fossa se você conseguir fazer isso 2 vezes, não é? Enfim, existe essa ação aí no ferreiro, aonde você vai poder reparar um equipamento caso você seja alguém tão azarado dessa forma. Galera, sei que existem muitas dúvidas, tá? Sei que muita gente ainda está fazendo muita pergunta lá no Telegram referente ao jogo. Tudo que eu pude explicar aqui, que chegou ao meu conhecimento e até coisas que tá além do manual, eu expliquei. Tá? Com certeza aí deve ter mais regras, mais coisas, mas não estão aqui, né? E aí fica difícil da gente produzir um conteúdo no detalhe de todas as regras se ainda nem existe um material oficial para isso, né? E o jogo já foi lançado. Então, para você jogar For the Quest, eu acredito que todas as regras que foram apresentadas aqui vão ser suficientes para você. Mas em caso de surgir mais dúvidas aí, você pode estar entrando em contato aí com o pessoal da 101 Game para ver como eles vão se comportar
aí referente a isso. Eu estou vendo aí que na movimentação que estão fazendo um FAQ, mas esse FAQ está sendo feito por enquanto pelos próprios jogadores, não tem nada oficial ainda da 101 Games, tá? Espero que eles refaçam esse manual aqui, nem que for algo digital, PDF, né? Muito mais detalhado, com todos esses detalhes, para que a gente possa usufruir melhor aí do produto que foi disponibilizado. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham conseguido entender aí bem as regras. E qualquer dúvida, pode contar conosco, deixa aí nos comentários que se tiver ao nosso alcance, vai ser um enorme prazer ajudar vocês. Beleza, galera? Então, a Alucard se despede, aquele abraço e até a próxima.